Fala galera, estamos começando mais um episódio do Zero Podcast. Isso aí, né, Kelvin? Isso aí, né, Eduardo? Vamos fazer mais um episódio, né? Depois de algum tempo parado, né? Parado. Espero que a gente não fique mais um tempo parado e faça outro. Isso né? mesmo. Estamos aqui com Matheus e Ana pra gente entender um pouquinho do que é o housing. É isso aí, tamo aí mais uma vez, graças a Deus, né? Hoje com minha linda esposa aqui para poder falar um pouquinho mais do que é o housing pro pessoal aí. É isso aí, galera. A gente tá honrado, né, de poder estar aqui e poder falar um pouquinho mais também do que é o projeto, né, para o pessoal entender, para o pessoal também poder compartilhar, né, de toda essa experiência que a gente já teve e tá tendo, né. Também voltando agora com o housing, né, porque faz um período de pandemia não teve. Tem mais de 2 anos. Então a gente também tá voltando agora, esperando também que não pare mais. Então, só voltando um pouquinho para o pessoal que vai assistir posteriormente esse vídeo, que não sabe ainda, né? O assunto que a gente vai tratar hoje. Então, o assunto seria o housing, a habitação de Deus entre os homens. Então, esse é um projeto que surgiu a partir de uma ideia deles, que eles vão contar daqui a pouquinho. Mas é uma programação diferente que é realizada na PIB Candói. Isso aí, pode continuar. Quer falar primeiro? Você? Então, o housing ele surgiu no ano de 2018, né? A gente tinha recém-casado ali, né? Nosso ministério junto começando. E na igreja o pessoal estava a princípio, sem ministério de jovens, né? E aí o que aconteceu? O pastor chamou a gente, né? Para poder falar um pouquinho e criar alguma coisa voltada para jovens. Então a gente se reuniu, os meninos do pastor, né, do pastor Roberto, Lucas e Matheus estavam aí, e a gente convidou eles e falou, não, vamos reunir, vamos tentar bolar alguma coisa. Só que no meio desse caminho, desse percurso, esse negócio que era para ser para jovens, conforme Deus foi falando pra gente, isso foi mudando, né? Era para ser uma programação diferente, para poder chamar a atenção de gente lá de fora, né, pra gente poder trazer o pessoal, a galera jovem aí, adolescente, pra dentro da igreja. Só que conforme a gente foi orando durante a semana e a gente, né, fez um tempo de jejum, deixou um tempo ali pedindo direção de Deus, Deus foi falando com a gente, foi mudando muita coisa, né, principalmente porque antes tinha, né, a liderança dos jovens e tinha um formato. Só que a gente não queria aquele formato padrão. E a gente também não se entendia como líderes de jovens, né? A gente, se olhava entre a gente, cara, a gente não tem perfil de liderar jovem. A gente não, né? Quando a gente não tem esse perfil, não tem essa identidade, né? A gente não tem essa facilidade para chegar e falar com o jovem. É diferente. E aí Deus foi direcionando, né? Foi direcionando os meninos indo lá em casa todo dia e a gente pegando o violão e fazendo, né, um momento de adoração ali entre a gente, orando, pedindo. E Deus foi mostrando aos poucos. Primeiro ele mostrou o nome, né? Ele mostrou o nome para o Matheus. E só que quando ele mostrou, ele falou habitação. Aí a gente, na época, né, era modinha, claro. A gente, não, mas não pode ser só habitação, porque habitação vai ficar estranho. Vamos colocar um nome aí, mais bonitinho, né? E aí a gente trouxe aí a tradução, né, levou para o inglês, que significava housing. Quando, né, Matheus falou housing, não, é isso aí mesmo, porque ficou lindo, né? Ficou diferentão e é isso que a gente quer. E nisso a gente foi... né, mudando algumas coisas que o pastor, até mesmo o pastor falava, né? Falava, vai aqui. Aí Deus dava outra direção, a gente, bora lá falar com o pastor de novo, que não é assim, vamos, né? E, num princípio, teve uma como que a gente fala? Uma barreira, né? De aceitação pelas pessoas. Inclusive... Até pra gente entender, sim, né? No começo na verdade, é porque era totalmente diferente, né? Era totalmente fora do contexto que a gente estava acostumado, porque a gente está acostumado com aquele contexto de vir para a igreja, enfim, sentar ali, ter oração, ter os louvores, ter a palavra, ter aquele momento ali, né? Do culto em si. E a gente veio com uma proposta já
dentro, lógico, de um formato de igreja, porque não tem como a gente fugir disso, porque Sim. não somos, né? Isso daí tá em nós. Mas só que com um formato onde a gente possa trazer algo mais profundo, né? Acho que o ponto do housing é exatamente esse, uma profundidade diferente. Por quê? Uma coisa é você, né? O Kelvin tá aqui, é líder de jovens hoje, ele sabe. Né? Jovem, você precisa ter uma coisinha diferente para que o jovem possa possa sentar ali e prestar atenção. Só que eu sempre me enxerguei como um jovem, que sou, mas eu nunca me enxerguei como um líder de jovem, né? Por exemplo, tipo, de estar ali à frente falando uma linguagem jovem, ministrando para jovens e fechado naquilo ali. Né? O Kel já tem mais facilidade, é mais desenvolto e eu não consigo ser, eu já me vejo mais com pessoas mais velhas. Então o que Deus direcionou a gente? Porque na época a gente tinha uma dificuldade muito grande de adoração, né? Nós somos líderes de louvor, a Iana já está no ministério há mais tempo do que eu, mas desde quando nós casamos, então esse ano vai fazer 6 anos já que a gente está à frente do ministério de louvor, e a gente sempre teve essa dificuldade de inserir a adoração dentro da igreja. Então Deus, quando ele veio, trouxe pra gente essa ideia do housing, na hora a gente bateu o olho e confirmou no coração, cara, a gente precisa trazer a existência de Deus na nossa adoração. A diferença entre louvor e adoração? Com certeza, totalmente. Então, explica pra galera qual é a diferença. Porque, na verdade, assim, igual, quando a gente fala adoração em espírito e em verdade, né, que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, a gente está dizendo de uma adoração bíblica e uma adoração sincera, porque adorar em espírito é você adorar uma adoração bíblica, uma adoração que você está ali na palavra, que você sabe do que você está falando, sabe? Você sabe para quem você está direcionando, você sabe a quem você está servindo, você sabe a quem você está se curvando. E quando você vai falar de uma adoração em verdade, você está falando de uma adoração sincera, né? Então uma coisa é eu vir aqui cantar palavras bonitas, canções bonitas, porque isso daí a gente pode pegar um violão ali e fazer, emocionar as pessoas, cantar músicas bonitas e louvar. Outra coisa é eu chegar ali, pegar o meu violão, fechar os meus olhos e saber a quem eu estou direcionando essas canções, entendeu? Saber o que eu estou cantando. Então a gente começou a selecionar aquilo que a gente estava cantando, começou a selecionar aquilo que a gente estava falando, o que a gente estava ministrando, para o quê? Que todas as vezes que a gente cantar uma canção, a pessoa poder entender para quem que ela está cantando aquela canção. Quando eu falo que lindo, lindo, lindo és, eu não estou falando de uma pessoa, cara, eu estou falando de Jesus. Sabe? Quando eu estou falando, me leva à sala do trono, não é que eu quero entrar em qualquer lugar, cara, eu quero ir pro Santo dos Santos, entendeu? Então, tipo, essa é a diferença. Então, quando pegou o housing, veio pro nosso coração, assim, acho que veio igual uma seta no nosso coração, inflamada mesmo, assim, sabe? Veio atravessando o nosso coração, a gente entendeu, cara, a gente precisa ir para uma profundidade maior de adoração. Então, a gente entendeu que não era voltado para jovens, mas voltados para um corpo em si, sabe? Você chegar num ambiente e você saber, aqui eu posso me sentir à vontade para direcionar minha adoração. Teve a questão, né, entre louvor e adoração. É porque a adoração é um estilo de vida. Né? Você não adora só no momento que você está louvando. Você adora a Deus a todo momento. O que seria adorar em verdade? Para mim, né, seria eu realmente viver aquilo que eu estou lendo na Bíblia. É realmente eu servir a Deus no meu dia a dia, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas ações, para que as pessoas possam olhar em mim e ver um referencial, ver algo diferente em mim. E eu acredito que isso é adorar em verdade, quando você consegue realmente transmitir aquilo que você está vivendo, né, dentro do seu dia a dia, dentro da sua casa, com as pessoas da sua convivência. Isso, para mim, é adoração em verdade. Né? Algo que realmente vem de dentro, que algo é sincero. E quando a gente trouxe, né, quando Deus trouxe o housing para a gente, logo que eu comecei a pensar, né, em como que seria o formato do housing. Né? Porque a querida veio e falou, e aí, como que vai ser o formato do housing? Aí eu falei, querida, não sei ainda. E aí eu comecei a orar aquela semana, durante a semana, né, junto, já pedindo essa direção, pedindo esse propósito, e Deus falou claramente que não era para ter cadeira. Quando ele falou que não era para ter cadeira, eu falei, ai,
E agora? Como é que eu vou, né? Como que uma programação da igreja não vai ter cadeira? Como que as pessoas vão sentar? Em que lugar que as pessoas vão sentar? Porque o nosso costume é você chegar no lugar e sentar em uma cadeira, para você poder adorar ali a Deus, seja no seu lugarzinho, né? Aquela coisa padrão. E aí o housing veio desmistificando tudo isso, tirando tudo isso da gente. E aí eu pensei, nossa, como assim, né? Aí eu falei, pastor, não vai ter cadeira. Aí o pastor olhou, como assim não vai ter cadeira? Não vai ter cadeira, pastor. A gente vai colocar uns tapetes no chão. E o pessoal senta no chão. Aí o pastor, né, ficou tipo, ué, e agora? Como assim? E aí a gente falou com a querida já abraçou a ideia e falou, não, vamos fazer diferente. Os meninos estavam aí também, né, todo mundo naquele sentimento, sabe, de que realmente a coisa ia ser diferente. Uma expectativa diferente, muito grande, E aí a gente realmente, o nosso primeiro housing foi a gente sentadinho, né, numa roda, assim, uns tapetes em volta. Assim. Pegamos vários tapetes, várias pessoas diferentes, todo mundo da igreja levou o seu tapete para poder fazer. Foi lá no salão de festa, lá atrás. E a gente fez sem nada microfonado. Era tudo no gogó mesmo, com um carrãozinho, o teclado e Matheus no violão, né? Lucas no teclado, Matheus no violão e o Nicolas. No carrão. No carrão. E a gente foi, e aí a gente entendendo, né? Quando Deus trouxe a palavra em Apocalipse 21:3, né? Que foi essa palavra que Deus nos deu em relação ao housing. Quando fala lá em Apocalipse, ele está falando de um futuro. Né? Porque João, ele estava falando das visões que ele estava vendo. Então, quando ele descreve que Deus habitaria conosco, né? E que nós seríamos o povo dele, o que acontece? É algo futuro. Ele estava avistando a Terra Santa, né? Nesse exato momento ele estava avistando a Terra Santa. E o que Deus trouxe com o housing? Ele trouxe esse futuro no presente agora. Toda vez que a gente começa o housing, que a gente se desfoca de tudo, e a gente entende que ali é o nosso momento que a gente vai adorar a Deus de uma maneira diferente. Deus consegue trazer, sabe, aquilo que está lá no futuro, ele consegue abreviar e trazer para os dias de hoje, naquele presente momento. E a gente começou, né, assim, bem simplesinho, com as coisas bem simples. Não imaginou, né, que ia fazer, assim, housings com edições e housings enormes, assim, cheio de gente, lotado de gente. A gente não tinha essa pretensão, porque a princípio, né, era para ser algo para jovens, depois a gente entendeu que não tinha a ver com os jovens, mas era para um povo todo, então seja jovem, seja velho, né, seja a idade que tiver, né, você consegue estar ali no housing adorando. Teve edições que tinham muitas crianças também. Muitas crianças. E era impressionante. E era muito interessante você ver ali, né, que a gente estava ali na frente ministrando, tinha as pessoas em volta, e ali na frente tinha as crianças, cara, elas olhavam e elas reproduziam a adoração de uma forma totalmente diferente. Você via que era algo espiritual mesmo, sabe? Você via as crianças cantando, as crianças adorando, as crianças dançando, e você vê que, você sente no espírito, no ambiente, que não é algo da carne. Não é algo tipo assim, que é algo, tá divertido. Não, era algo espiritual mesmo, assim, sabe? Mostrando que realmente, tipo, isso veio pra vir em crianças, em adolescentes, em jovens, em velhos, e enfim. E aí, essa questão do não ter cadeira, né, a gente trouxe, a gente veio quebrando muitas coisas. A gente pintou a igreja de preto. Né? Foi a primeira igreja a pintar uma parte da igreja de preto. As pessoas, inclusive, né, os membros da igreja ficaram tipo, assim, como assim, né? Preto na igreja, né? Aí, né? Com aquele preconceito e tal, de coitado preto, né? O preto tem nada a ver, gente. Preto. E a gente pintou de preto porque o ambiente fica mais aconchegante, né? Não gosto. E aí a gente colocou os tapetes no chão, e isso veio trazendo, quando Deus, né, falou isso pra mim, ele falou, eu entendi que quando a gente tá na nossa casa, ou na casa de alguém que a gente, né, tem intimidade, que a gente é conhecido, a gente se sente à vontade. Então a gente senta no chão, a gente senta no sofá, a gente deita, a gente conversa, sabe? E
era justamente isso que queria, né, que Deus queria trazer, era trazer essa intimidade, sabe? Porque às vezes dentro da igreja a gente tá lá adorando, a gente tá lá, né, a gente ergue as mãos e tá lá, só que a gente não consegue realmente estar ali presente. Totalmente. A gente não consegue se sentir à vontade a ponto de, sabe, de falar o que a gente precisa. Às vezes a gente quer se expressar de maneiras diferentes e num culto, né, normal a gente não consegue. Ou às vezes a gente fica pensando, né, a gente percebe que as pessoas ficam pensando o que o outro vai pensar. E o housing já veio para extinguir isso, sabe? Você pode sentar, você pode deitar, você pode, sabe, pular, rolar. Você pode fazer o que você quiser, porque você está na casa do teu pai. Você está num lugar de intimidade, um lugar de adoração que você realmente, né, consegue tá ali e se expressar com aquilo que você tem. E esse foi o maior intuito do housing. Né, é trazer aquilo que Deus estava falando pra gente naquele momento, trazer essa questão de intimidade, trazer a questão da adoração genuína, adoração, né, em espírito e em verdade, viver aquilo que a gente estava vivendo também dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério. E isso foi refletindo no housing, a ponto assim da gente chegar, né, Deus, a igreja também estava vivendo um momento de transição, muita gente nova chegando, né, gente voltando, e aí, tipo, a gente tava, né, cheio, mesmo a gente com essa convicção que a gente tinha dentro de nós, porque a gente criou uma convicção muito grande em relação ao housing, né, o pastor e a querida também abraçaram muito, Mateus e Lucas sempre estão nos bastidores do housing, mesmo agora eles estando longe, eles sempre estão ali influenciando a gente, né, trazendo a novidade que eles têm lá também, lá na igreja deles, e a gente abraçou isso de uma maneira que a gente entendeu que isso aí, tanto que a gente, né, sempre falou que o housing é um filho pra gente, né, sempre foi. Nesse período de pandemia a gente não conseguiu fazer, justamente porque o formato dele é diferenciado, não tem como eu colocar uma tarja lá e ficar, tipo, 1 metro de distância. Não tem como. O housing não foi feito para isso. Ele foi feito justamente para agregar, né? Para você poder ali estar do lado do seu irmão, você ver a adoração do outro e se inspirar no outro. Você ter a liberdade de ministrar também. Isso é interessante porque não é só eu pegar e eu cantar, porque não está focado no ministério de louvor. As pessoas às vezes acham que é um evento pra gente poder cantar, mas não é. É um evento pra gente poder adorar, mas só as pessoas que estão em volta, elas têm total liberdade de, cara, ir no próximo e orar por ele. O Espírito Santo tocou na sua vida pra você orar pela pessoa que tá lá no canto, que você não faz ideia quem é. Irmão, você vai lá, tanto que antes a gente faz sempre uma reunião, e eu sempre falo, gente, você tem total liberdade pra deixar o Espírito Santo agir aqui. Porque a gente precisa entender que aqui é um ambiente onde Deus ele quer nos usar e nos elevar, sabe? É um novo nível de profundidade, de entendimento, que a adoração ela traz liberdade. Liberdade para todos os ministérios, sabe? O ministério de dança, de dançar, o ministério de intercessão, de interceder, o ministério de louvor, de adorar. Todos os ministérios, total liberdade de, cara, eu tô aqui do seu lado, eu tô sentindo o mesmo espírito que você, vou colocar na sua mão, na sua cabeça, vou orar pela sua vida. Entendeu? Estão entendendo mais ou menos assim? Sim, não. Então, uma coisa que eu queria perguntar. Como a gente poderia levar essa ideia, essa visão do housing para dentro da igreja, para dentro dos cultos normais, digamos assim? Porque eu acho que essa visão do housing, eu acho que é algo essencial dentro da igreja como um todo, né? Porque o objetivo da gente estar dentro da igreja é a adoração. Sim. É o culto. Com certeza. O culto, sem dúvida. Que é? Prestar um culto a Deus, né? Sim. E é muito interessante a visão do housing, mas a gente precisa aprender a tentar levar isso daí para dentro da igreja como um todo. E a igreja precisa abraçar isso, esse método de adoração, né? Porque realmente, por exemplo, durante um culto de quarta-feira, vamos citar um exemplo. Tipo, você está no teu trabalho, você está com a tua cabeça cheia de outras coisas, você vai para a igreja. Sim. Você disponibiliza aquela 1 hora, então, para você ali prestar teu culto a Deus. Só que talvez você não consiga se desconectar das preocupações do dia a dia, que você consiga realmente adentrar nos santos dos santos e você se desconectar de tudo aqui de fora para você se conectar realmente com Deus. Por isso que eu achei muito interessante o projeto, essa ideia, que é um tempo realmente de você habitar com Deus, você estar
como você falou, um período de intimidade. Eu acho que o que mais a gente precisa é ter esse momento de intimidade com Deus, né? Porque quando a palavra vai dizer que nós não somos mais criaturas de Deus, mas e sim filhos, né? Então, um filho, ele tem total liberdade de chegar, né? E pedir um colo pedir um pai. colo do pai, um conselho do pai. Exatamente. Né? Então, realmente, eu achei muito interessante. E que... Só respondendo aqui a pergunta do Kelvin, por quê? Um dos pontos principais é exatamente esse. Você entender o que você está fazendo ali, né? Nós temos um formato, temos um intuito. Agora, as pessoas que estão ali, elas precisam entender o que elas estão fazendo, sabe? Eu entendo que eu preciso adorar, mas só que eu preciso entender também que eu não posso adorar só aqui. Sim. O housing, ele vem para te dar esse suporte. Tipo assim, te destravar, vamos dizer assim, né? Destravar essa adoração que tem dentro de você, que de repente você tem vergonha, de repente você fica pensando o que vão pensar a seu respeito, de repente você está muito cansado, não consegue expressar. Então o housing, ele vem para despertar isso daí em você, vamos dizer assim, para na sua vida, consequentemente nos cultos, você entender, poxa vida, cara, se eu faço lá, eu posso fazer aqui. Sim. Entendeu? Ouço um louvor, o louvor me tocou, eu não vou me calar. Sabe, eu vou levantar minha mão e vou adorar independente do que estão pensando aqui do meu lado. Porque às vezes a gente se prende muito nessas pequenas coisas, sabe? E a gente conversava muito sobre isso. E a gente viu que isso daí era dificuldade em outras igrejas também. Não só na nossa igreja. Em muitas igrejas. Porque às vezes a gente se pega tanto num cenário cultural, num cenário onde a gente pensa demais o que a gente vai fazer e a gente se esquece do principal, que é adorar, sabe? É buscar a Deus, é se aprofundar. E daí quando a gente começou a receber outras igrejas dentro do housing, a gente começou a ter muitos testemunhos, cara. Tipo assim, às vezes as pessoas viravam pra gente, né? E falavam, poxa, Mateus, desde quando a gente começou a participar do house, começou a entender qual que era essa essência, a adoração dentro da nossa igreja mudou completamente. Por quê? Porque ela tá entrando ali pra poder acessar isso daí, que às vezes está encoberto por nossos próprios sentimentos, ou sei lá... O dia a dia. Porque às vezes, né, como você falou do culto de quarta-feira, é muito normal que, como tá no meio da semana, a gente tá extremamente cansado, tá com a cabeça cheia. Só que, cara, quando a gente entra dentro da igreja, é o lugar onde a gente pode descansar, sabe? Eu sempre tive isso dentro da minha cabeça e tento praticar isso, às vezes não consigo, é muito difícil, porque a gente se cansa muito. Só que eu tento sempre me lembrar exatamente disso. Tipo, poxa, Deus, ele despertou essa adoração dentro de nós. Então, cara, toda vez que eu pegar meu violão, eu preciso expressar aquilo que Deus tem no meu coração. Então, o principal objetivo do housing, então, é impulsionar a adoração no meio da igreja. Exatamente. É isso aí. Te fazer entender a quem você tá, para quem você tá cantando. O que você tá cantando, para quem você tá cantando e aonde você tá. E aí a gente foram 13 edições, né, até agora. E nessas 13 edições a gente sempre trouxe, né, pessoas de fora, tanto pro louvor, quando a gente fez o aniversário de um ano do housing, veio o pessoal lá de Macaé, lá do Rio de Janeiro. Já veio um amigo do Mateus lá do Espírito Santo para trazer a palavra, veio o pessoal ali de Curitiba do Projeto Mais, né, que era o Jonathan. Então, assim, a gente tenta trazer justamente as pessoas que têm essa mesma visão para dentro ali, para justamente quebrar isso dentro da nossa própria igreja, né? Sobre você tá ali para adorar a Deus, indiferente do que os outros vão pensar ou da maneira como você vai agir. Mateus às vezes fica muito bravo comigo, porque eu sou super chorona, né? Então eu começo a falar, eu começo a cantar, eu começo a chorar. E essa é a minha forma de expressar. Às vezes as pessoas... Eu começo a chorar lá em cima, quando eu tô cantando, as pessoas começam a olhar assim, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Cara, o que tá acontecendo? É simplesmente a presença de Deus. Como é que eu não vou expressar aquilo que eu tô sentindo, que eu tô vivendo naquele momento? Não tem como. E o housing veio trazendo isso, né? Veio aquela adoração profunda quando a gente para de cantar, que é uma coisa que, pra gente, como ministro de louvor, assim, traz uma emoção incrível. É quando a gente para de cantar e a igreja continua. Quando a gente não precisa cantar, porque uma coisa que a gente vem falando também é que o ministério de louvor é secundário, que é a adoração genuína da igreja.
Quem adora aquele momento, é um momento de louvor, mas quem adora é a igreja. E o housing a gente vê nítido isso. Porque se a gente parar de cantar, tá todo mundo cantando. Tá todo mundo adorando. Todo mundo falando. Sabe? Então, é justamente essa essência, essa coisa gostosa, sabe? De se viver. Aquele momento que você sabe que vai ficar gravado na tua cabeça pro resto da tua vida. Então, toda vez que a gente, né, faz uma edição do housing, a gente tem muito da gente por trás disso, tem muito, né, o abrir mão das nossas coisas pra gente poder estar ali. Deus colocou pessoas incríveis, né, amor, para acompanhar a gente, para ajudar a gente nessa jornada, né, junto ali com a gente, andando do nosso lado, e realmente, às vezes, nem entendendo também. As pessoas realmente, muitas pessoas não entendem o que é o housing. A gente percebe isso porque... Ainda, porque vão assistir o podcast. Amém. Mandar pra todo mundo. Promete. Então, O objetivo é esse. exatamente. Então, mesmo não entendendo, as pessoas, né, compraram essa nossa compraram a causa ideia. e estão ali ajudando a gente, Sim. estão sempre, né, Sendo fazendo muito usadas, acontecer. né? Exatamente, Eu fazendo me lembro do acontecer. primeiro house que você participou, Eduardo. Você ainda estava se achegando agora. O Kelvin, acho que levou a palavra, se eu não me engano. Não, no primeiro do... O Eduardo só Foi participou. o primeiro? Foi, Você aham. levou a palavra e o Eduardo estava participando. Eu pedi pro Eduardo fazer uma... Sobre o Pentecostes. Eu pedi pro Eduardo Viu como é fazer que eu uma... Viu só? O Eduardo pediu... Eu pedi pro Eduardo fazer uma oração. Nunca tinha feito aquilo dali, cara. Eu tava cantando, eu parei de cantar, pedi pro Eduardo fazer uma oração ali, cara, e eu vi o Eduardo... O Eduardo tava sem voz orando, cara. E quem conhece o Eduardo sabe como é que ele é, né? Travadinho aí. Ainda não era o Eduardo que ministrou no encontro com Deus, né? Era o Eduardo dos podcasts. E ali, cara, eu vi a essência de Deus sendo derramada na sua voz, cara. E eu falei exatamente isso, sabe? É o destravado do Espírito em nós que nos levam a fazer coisas que a gente ainda não sabe que a gente é capacitado para isso, sabe? A gente foi os housings para nós foi assim uma autodescoberta nossa, como casal, como jovens, entendeu? Como ministros, de entender que tipo não é só você subir no altar e cantar, é você saber o que você tá fazendo, entendeu? Eu vejo que essa edição do housing vai ser a melhor de todas. Amém. Em nome de Jesus, eu creio. Até chegar a próxima, né? Isso aí. Cada uma vai superando a outra. Por quê? Eu creio. Porque hoje a gente tem muito mais maturidade, né? Muito mais entendimento exato. e conhecimento da palavra. E são muito mais ministérios, mais pessoas envolvidas, né? Então eu acredito, tenho a plena convicção que será uma bênção. Em nome Amém. de Jesus. Nós cremos, né? Eu não recebo, eu abraço. A gente viu também esse crescimento sendo gerado dentro do housing nas próprias edições. Né? A primeira edição começou só com a gente, a segunda edição já o pessoal da comunidade de vida, né, já veio para cá com a gente ali. Na próxima, né, na outra, o Jean com o pessoal de Foz do Jordão, do Cristianismo Decidido, já também estavam com a gente. E aos poucos, o pessoal da Assembleia de Guarapuava, e a galera foi vindo junto com a gente, o pessoal lá do Faxinal do Céu. E aquilo foi crescendo, né? Foi crescendo, tanto que teve... Eu sempre falo que gera um medo, né? A gente cria expectativas e ao mesmo tempo que a expectativa aumenta, o medo de frustração também aumenta. E aí eu, né, sempre falo, que não dê pra contar nos dedos, né? Porque a gente sempre quer mais, né? E aí, em todas as edições, sempre chegava no final e eu orava agradecendo a Deus, porque em todas sempre foi subindo o nível, tanto na adoração quanto na quantidade de pessoas alcançadas, porque o maior objetivo é alcançar as pessoas, né? E quando vinha gente diferente, nossa, a gente já ficava tudo, caraca, essa pessoa veio, tá aqui, né? E a gente ficava super empolgada de ver as pessoas lá, porque é justamente isso que a gente quer. A gente nunca quis reproduzir quantidade, né? Não. A gente nunca conversou sobre isso, tipo, a gente quer lotar, lógico. A gente sempre quer casa cheia. Só que nunca foi nosso objetivo, né? Deus foi surpreendendo. E Deus sempre foi surpreendendo. Tanto que, cara, uma edição após a outra, às vezes tinha bastante gente, às vezes tinha pouquinha gente. Só que o nível espiritual era tão grande e de uma após a outra que nunca teve uma edição de house assim que eu posso falar, essa foi mais fraca. Não, cara.
Desde a primeira, depois, sempre foi subindo o nível, assim, de uma forma... Por isso que eu gero expectativa sempre, cara. Então eu tô gerando muita expectativa em Deus, sabe, né? Nem em nós. Em Deus, porque sem Deus nós não somos nada, cara. Então eu tô gerando muita expectativa em Deus para que o que ele vai fazer do dia 16 de julho. Eu acredito que vai ser sobrenatural, mas acho que que já bem, foram bem todos. claro, né? Porque é House, né? Então será dia 16? 16 de julho, às 19h30, no anexo da Igreja Batista. Isso aí. Em frente ao Com banco. a presença confirmada. Isso aí, pastor Lucas e a Crícia. Exatamente, eles vão estar trazendo... Falei com eles, não surpreendam, não sei se vai ser você, não sei se vai ser você ou vai ser os dois. A gente não Mas, sabe, tá deixando que Deus continue dando a o direção. Espírito é um só, deixa Deus trabalhar na vida de vocês e... Amém. Então, Amém. o objetivo do podcast era esse hoje. Glória a Deus. Para o pessoal entender o que é o housing, para as pessoas que ainda não participaram, despertem uma curiosidade em participar. A igreja, as pessoas que ainda não entenderam o objetivo, para Posso ficar entender. mais claro o que é. Sim. E creio que vai ser benção. Tudo que fazemos para Deus é uma benção, é uma bênção. porque é Ele que está Sim. no controle de Com tudo, né? certeza. Então, que Ele é o centro de todas as coisas. Nós Amém. somos apenas os condutores. Amém? Queremos agradecer, então, do fundo do nosso coração, essa presença de vocês nessa noite, Amém. para trazer esse esclarecimento, o que é o housing, né? Da habitação de Deus Isso aí. entre os homens. Deus, viu? Deus Já peguei. habitando com os homens. Amém. Amém? Então, querem fazer umas considerações finais aí? Agradecer, né, meu bem, pela oportunidade. Na verdade, ninguém nunca te dá oportunidade pra gente É falar. verdade. Todos esses anos de house, ninguém... Tipo, o pastor sempre fala, Mateus, fala aí. Entendeu? Mas ninguém nunca parou pra ouvir a gente de verdade. Então, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que vocês estão dando. Pra gente poder abrir o microfone, né? E poder falar daquilo que Deus gerou no nosso coração, sabe? Eu posso falar pra vocês assim que a gente ainda vai colher muitos frutos disso, eu creio, Amém. sabe? E nós estamos sendo trabalhados, sabe? Todos os dias Deus tem trabalhado muito no nosso coração e eu creio que o tempo da colheita vai chegar. Amém? amém. Muito obrigado. Então, quero pedir para você que vai assistir esse vídeo posteriormente, curtir, comentar e compartilhar @do0podcast. Isso. É isso aí, galera. E também participar do Housing dia 16 Isso, de de julho, às 19 horas. 19h30. 19h30, ali na PIB Candói, em frente ao Banco Cicobi. E é isso aí, e fortalece nós.